Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Peço que a igreja abra o livro do Êxodo, na continuidade aí dessas exposições que estamos tendo. Hoje nós faremos a leitura da porção que é compreendida dos versículos 14 ao versículo 30 do capítulo 6. Êxodo 6, de 14 a 30. Eu farei a leitura, peço que a igreja acompanhe em silêncio mesmo, assentada, mas com toda atenção e em atitude de oração, para que Deus possa nos impactar com essa bendita palavra, que assim diz: São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Issar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Issar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Zitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naassum. E ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes das suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Senhor Deus, tua palavra está aberta, um texto cheio de nomes, de genealogias. Que o Senhor nos mostre, Pai, aquilo que nós não podemos ver. Que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente e possamos apreender deste texto a importância daquilo que o Senhor nos traz nessa manhã. Porque é em nome desse Cristo que veio lá da semente bendita de Eva é que nós oramos e te pedimos a misericórdia que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Querida igreja, família hoje é o empecilho para o avanço da agenda progressista no mundo. Valores, cultura, moral, ética, tudo isso é cultivado de berço. E os grandes teóricos que passaram aí pelos séculos demonstraram, na sua teoria, que é a família que impede essa desconstrução dessa sociedade judaico-cristã. E hoje, nos nossos tempos, agora nos idos do século XXI, essas teorias estão sendo colocadas em prática e obtendo sucesso na desgraça desse mundo. Karl Marx, Engels, Foucault, Derrida, Simone de Beauvoir, Sartre, dentre muitos outros aí, acertaram em cheio em dizer que, enquanto se permanecer a estrutura judaico-cristã de família, a revolução não terá êxito. Estamos em guerra, irmãos.
e de que lado você está. Estamos em guerra. Nós vimos até aqui, no livro do Êxodo, que é o livro da história nossa, do povo de Deus, do Israel do Senhor. Deus nos tira do Egito do nosso pecado, nos coloca no deserto da vida e está nos conduzindo para Jerusalém do alto, aquela que o próprio Abraão aguardava, não a Jerusalém da terra. E nesse trecho lido aqui agora, com essa porção de nome aqui, filhos, família, genealogia, gerações, hostes, nós vemos a importância dessa instituição familiar. Instituição que foi colocada por Deus neste mundo para representar o relacionamento que Deus tem com os seus eleitos. Não é à toa que ele se chama pai, e nós nos chamamos filhos. Para representar o instituto casamento, Jesus é o marido da sua igreja, que é a sua esposa. Assim é o relacionamento entre homem e mulher que se dispõe a esta instituição. Para a propagação da raça humana, para essa segurança moral e ética divina e, o mais importante, irmãos, não desmerecendo os outros que foram ditos aqui, né? Para a propagação da semente do Cristo que viria através das gerações. Nós vemos sempre essa preocupação em se demonstrar que Cristo é um dos nossos e nós vamos dar atenção a isso aqui daqui a pouco. Cristo, nosso Redentor e Salvador, veio ao mundo por uma sucessão bendita de famílias que foram amparadas e que foram guardadas por esse Deus da aliança. Nós vimos aqui que... Por que Deus nos salva? Nós vimos nas outras pregações passadas. Não é porque a gente merece, é porque a gente precisa. Há uma carência em nós. E Deus vem a esse socorro porque Ele tem uma aliança. Ele empenhou a palavra dele. A gente sempre tem que trazer isso em memória para a gente dar continuidade no estudo. A Escritura, a leitura da Escritura sem a aliança, sem saber que Deus mantém o seu empenho em salvar os seres humanos, vai nos desviar e a nos levar a dar glória a criaturas e não ao nosso Criador. De si mesmos, essas famílias dessas gerações não podiam fazer nada. Povo cheio de rolo, um povo danado, como diria minha avó. O povinho, a ponto de Deus, diversas vezes nos profetas, falarem a esse povo, dura cerviz. Vocês são obstinados. E quando ele fala você, está falando de mim, está falando de cada um sentado aqui. Povo obstinado. Mas por causa da eleição, foram resgatados, estão sendo ensinados, estão sendo limpos pela água que é a pregação da palavra, como nosso pastor reverendo Dercy costuma sempre a nos lembrar. A pregação, a palavra é essa que vai nos lavar, nos limpar, nos edificar e nos colocar no caminho. E, por fim, seremos salvos deste mundo que jaz no maligno, irmãos. Todos esses nomes dessas pessoas que foram lidas aqui eram tão maus quanto nós, quanto todos os demais. Mas Deus deu a eles e pode dar a cada um que está aqui nesta manhã do seu Espírito e ensinar o caminho dessa glória. A cada momento que eu vou avançando nos estudos do Êxodo, e eu sempre lembro aqui nas pregações, a lei será dada daqui 13 capítulos. Não tem a lei ainda registrada, mas Deus foi lá e tirou esse povo do cativeiro deles, da escravidão. Nós somos exortados a crer nisso, que Deus resgata as pessoas, não por mérito delas ou por que elas fazem, mas pelo amor ao seu próprio nome e essa promessa que Ele mantém. E tendo essa estrutura familiar montada nesse trechinho que a gente leu aqui essa manhã, eu queria propor aos queridos que a gente meditasse que a família é um instituto tão importante nesse mundo que o próprio Deus usou esse instituto como um veículo para levar a sua semente bendita até o ventre da Virgem Maria. Cristo veio por meio de famílias, irmãos. Às vezes a gente esquece isso. O Deus que se encarna, Ele foi atravessando essas gerações pela promessa do nosso Pai e chegou até o ventre de Maria. E, em primeiro lugar, eu queria destacar com os queridos aqui.
Deus trabalha com famílias inteiras. Essa estrutura permanece. É verdade, sim, queridos, que Deus ele não tem obrigação de salvar cada indivíduo de uma família, como nós vamos ver nesse argumento seguinte. Mas a estrutura geral dessa aliança que ele fez, ela é familiar. E a nossa esperança precisa repousar nisso, e não nas exceções. O ordinário precisa alimentar o nosso coração para a gente respirar, tomar fôlego no mundo caído e prosseguir nessa caminhada. Se nós prestarmos atenção na leitura, nessa versão nossa aqui, família, e os congêneres dessa palavra, né, gerações, hostes, acontece 13 vezes. Quando um texto, especialmente em hebraico, que é muito pobre em superlativos, ele usa o recurso da repetição da palavra, nós temos que dar atenção. E quando eu estava com esse sermão, né, fazendo esse sermão, assim, meu Deus, o que o senhor quer falar com isso aqui? Um monte de nome, e daí? Aí veio aquele estalo, assim, ó, a sucessão da semente. Cristo passou por cada sucessão geracional dessa até chegar, até encarnar, até ser homem como nós e participar das nossas dores. 13 vezes família, 14 vezes filho. Fala de mulher que deu à luz fulano de tal para Beltrano. Estrutura familiar do 14 até o 30. O mote desse texto é a família, esses vínculos afetivos, hierárquicos, que são inquebráveis e que esse mundo de hoje tenta, a todo custo, desmontar, irmãos. Por que Satanás, desde o início, e muito mais fortemente agora, tenta acabar com esse vínculo? Ele sabe da importância. Ele sabe que, enquanto isso durar, haverá gente combatendo o mal. Nós ensinando as gerações seguintes, os nossos filhos, os nossos netos, a crer nesse Deus que olho nenhum pode ver, mas que a gente ama, como Pedro diz, vocês não veem, mas o amam. Nós precisamos manter, queridos, esses vínculos, esse respeito dos mais jovens pelos mais velhos. Eu lembro lá nos idos dos anos 90, diminuir a idade para o voto. 16 anos. E eu bradando lá, votar 16 anos, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, olha como que é a coisa diabólica. Ao mesmo tempo, vão dar poder de voto à juventude, 16 anos. E eu lá gritando junto. E, ao mesmo tempo, você não é obrigado mais a votar depois dos 70, se eu não me engano. Você já fez sua parte, você está cansado, não precisa mais, não. Vocês estão vendo uma perversão? Queridos, Fernando Veríssimo tem uma frase que eu gosto demais dela, fala assim, qualquer idiota pode ser jovem, mas para ser velho precisa de tempo e de vida. Isso não é uma afronta, não é meramente xingar o jovem, é uma constatação. Eu já tive essa idade, eu já fiz tanta bobagem, como concordar com isso. Um jovem de 16 anos votando, queridos. Lembra aí das redes sociais, dos TikToks, dos Facebook, dos Instagrams, e vê a juventude. Ela está mostrando aquilo que a gente era. A gente não era diferente, não. Poderia ter um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de dificuldade, mas é a mesma juventude. Eu, nos meus delírios, né, muitos podem dizer, eu falo assim, uma pessoa para votar, ela tinha que ter pelo menos uns 25 anos e um filho nas costas, para saber o que é o poder do voto, para ela ter esse poder para votar. E é isso que o mundo vem tentando desestruturar. A família, para desestruturar a igreja. A igreja é uma grande reunião, é uma família de famílias. Nós vamos tratar das exceções daqui a pouco. A gente sabe que existe por causa do pecado, mas o instituto que deve permanecer de pé é a família, porque Deus promete a bênção nas famílias. Queridos, vamos em Gênesis. Se eu me demorar um pouquinho hoje a mais, eu peço perdão aos queridos, peço perdão à minha esposa, porque ela me xinga depois. Ela que toma conta. Mas é um assunto grave, irmãos. É um assunto grave, porque isso não é uma construção sociológica, como esses teóricos tentam colocar. Essa estrutura pai, mãe, filho, ordem na casa, isso é uma construção, um construto social
Isso veio durante a história, esse materialismo histórico, dialético, que vai se retroalimentando, e nós precisamos quebrar essa cadeia construtiva. Não é isso. Isso vem do poder de Deus das Escrituras. Vamos em Gênesis capítulo 12. Peço que a igreja leia os versículos de 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3, há uma voz, eu vou aguardar os irmãos abrir. De 1 a 3, há uma voz, irmãos. Ora, se eu concordar com o pensamento construído na modernidade de que família é aquilo que eu acho que é e que não vem das Escrituras, como que essa bênção vai chegar em nós? Como que nós, povo da mesma fé de Abraão, vamos participar disso aqui? Se um crente crê realmente que uma família não tem nada a ver com pai, mãe, pode ser o que ele acha que pode ser. E a gente está abraçando isso, irmãos. Eu lendo um artigo de Robert Rayburn, o artigo chama Doutrina das Crianças do Pacto da Criação e a Sucessão Pactual. Ele demonstra como a família serve aos propósitos da redenção, que é o que nós vamos tratar no último lugar aqui. O propósito da redenção de Deus. Cristo atravessou essa linha genealógica. Ele distingue, esse autor, Rayburn, os seguintes pontos, e que eu vou listar aqui para vocês. 1, a graça corre nas linhas das gerações familiares. É a bênção de Abraão. Vocês estão vendo como corta o fio de luz que chega lá do poste da CEMIG na sua casa. Sua casa para, não tem energia mais. Corta a família. Como que vai chegar esse veículo que leva? 2, é da vontade e do propósito declarado de Deus que a graça corra nessas linhas das gerações. 3, o paradigma bíblico é que os filhos da aliança cresçam na fé desde a infância. Nós vemos isso aí. O Shema Israel, né? O ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Moisés chama lá em Deuteronômio 6 e fala, você vai inculcar na cabeça desses meninos, fala sentado, andando, deitado, onde for, fala com esses meninos que Deus existe e que é o Deus de vocês. Os meninos fazem parte da igreja, por isso nós os marcamos com o sinal da igreja. E na idade do discernimento, ele vai optar não por entrar, ele vai optar por sair dessa aliança. Ele quebra a aliança colocada sobre ele. Os filhos da aliança, é o ponto 4, são membros da igreja. 5, os pais devem educar seus filhos na fé cristã e no amor. E 6, a educação dos filhos da aliança na fé cristã é o instrumento divino para despertá-los à vida espiritual. Nós não dizemos aqui que todo infante é salvo. Muito pelo contrário, a ira está sobre o mundo e cada um que nasce nesse mundo. Então, é a educação dos filhos na aliança e na fé cristã, é a única esperança que eles vão ter para conhecer o verdadeiro Deus e serem redimidos, e serem salvos, e serem despertados para essa vida espiritual. Esses pontos servem para mostrar a necessidade da obediência ao mandado de Deus em relação à família. Isso é intocável, queridos. Intocável. Em segundo lugar, dentro da aliança ampla que nós vimos aqui, familiar, geral, essa estrutura grande que Deus coordena, de bênçãos e de promessas, Deus tem o nome dos seus santos anotados. Queridos, o profeta Elias, em 1 Reis 19, de 1 a 18, quem quiser anotar aí para ler depois, ele, no capítulo 18, mata 850 profetas. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, que era o deus lá de Jezabel, e Jezabel vira o cão. Jezabel fala assim,
se ele estiver vivo amanhã, aconteça comigo o que aconteceu com esses profetas. Ela era conhecida como o diabo de saias, né? Esposa do rei Acabe. E Elias, o grande profeta que viu o fogo descendo do céu, lambendo o sacrifício, a lenha, a pedra, a água, secando tudo ali, ele, vai embora. Ele vê o poder de Deus e pica a mula, como se diz, né? E vai para o deserto, vai para uma caverna. E Deus chega lá, que é isso, Elias? O que você está fazendo aqui? Ah, Senhor. A mulher virou o cão. E só sobrou eu. E Deus vira Elias, tem 7.000. Dentro daquela imundícia que é Israel, tem 7.000 ali que não vão se dobrar e não se curvarão a Baal. Pode voltar. Tem gente de Deus dentro da igreja, queridos. Pastor, o que você está falando? Porque nem todo o que é da igreja é um salvo, é um santo. Mas é aquele a quem Deus deu o instrumento da fé para que ele use e creia no Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante essa questão da família, dessa estrutura, mas como Deus tem os seus marcados. Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 7, diz assim, irmãos, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou maldito, né? Anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Isso aqui é Paulo falando da raça dele. Meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Você está vendo como que Paulo fala? Olha as bênçãos que estão no meio do povo, que é o povo chamado a igreja, o Kahal no Antigo Testamento e a Eclesia no Novo Testamento. Esse povo ajuntado, onde isso tudo aqui faz parte, glória, alianças, legislação, adoção, culto, promessas. São deles. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Vocês estão vendo que muita gente que está aqui está debaixo de uma bênção, ouvindo a palavra. Igreja, gente, tem lugar melhor para criar um menino do que na igreja? Eu costumo falar, o pessoal todo cheirosinho, educado, tapinha nas costas, não xinga palavrão, tenta caminhar de forma honesta, ir pelo mundo. É o que se prega aqui dentro, esse ambiente. Mas aí Paulo vira e fala, mas nem todo de Israel é verdadeiro israelita. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Mas, aí ele vem, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha que interessante, ele pega o orgulho dos judeus, Abraão, não porque nós somos filho de Abraão. Aí Paulo, vocês não lembram não? Abraão teve um filho só, não? Tinha Ismael, cadê? Sangue de Abraão. Teve os 8 meninos com Quetura, que veio depois da morte de Sara. Cadê? Não fala mais deles. Abraão teve esse tanto de filho. Mas a semente bendita passou em Isaque, apesar dos outros serem do sangue. E mesma coisa Paulo aperta no texto ainda. Já que vocês podem falar que é porque Abraão teve um filho com a escrava e com outra mulher, mas a promessa era com Sara. Mas espera lá. Se a gente pegar Isaque, teve um filho com a mesma mulher que a Rebeca, e gêmeos. Já para quebrar esse argumento, Esaú e Jacó. Amei Jacó e odiei Esaú. E lá fala, nem eram os gêmeos nascidos para que prevalecesse aquele que chama. É a eleição. Já fora dito. Um é o descendente e o outro não. E assim Deus mostra que nessa aliança grandiosa existem aqueles que serão chamados e ouvirão e os que não ouvirão. Interessante eu citar aqui, voltando em Êxodo, no texto que a gente leu, um nome que me chamou a atenção, Finéias. Nós lemos aqui nos versículos 25, Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel e lhe deu à luz Finéias. Por que a Moisés ele escolheu alguns nomes para dar destaque aqui nesse texto? E eu peguei Finéias, esse nome citado aqui, ele
tem destaque pela sua fidelidade, irmãos, pelo seu zelo por Deus. Ele aparece, inclusive, no livro dos Números, capítulo 25, versículo 7, no livro também dos Números 31, 6, no livro de Josué 22, 13, 22, 31, 24, 33, Juízes 20, 28, o Salmo 106, 30, cita Finéias. Finéias é aquele lá no capítulo 25 de Números, que chega um israelita chorando porque ele tomou mulher de outro povo. Ele, não, porque nós não podemos separar e tal, e Deus tinha mandado, não se ajuntem com outros povos. E ele se ira, ele pega uma lança e atravessa a mulher e o cara que estava chorando pelo ventre. E ele é elogiado por Deus porque fez isso, queridos. E hoje? Hoje nós vamos sair matando? Pegar uma lança e sair traspassando as pessoas? Não precisa, porque todos estão mortos, irmãos. Aquilo que Deus queria simbolizar num ato que aconteceu, não precisa se repetir hoje, porque Ele mostrou a queda paira e todos estão mortos, e é necessário essa pregação do Evangelho. E nós somos chamados a ser Finéias espirituais, porque nós fazemos parte dessa aliança, dessa família ampla, e nós fazemos parte dos eleitos dentro dessa aliança ampla, aqueles que são fiéis a Deus e pregam o Evangelho. O Evangelho é essa espada, como o autor aos Hebreus diz, uma espada de dois gumes que traspassa medula, que traspassa o corpo, a alma, o espírito, juntas. Ela é muito mais poderosa do que a lança de Finéias, uma lança material. Temamos aquele que pode não somente tirar a vida, mas tirar a vida e lançar a alma no inferno, como o próprio Cristo diz. E sabendo dessa aliança ampla, queridos, que nós vimos nesse texto aqui, invocando famílias, filhos, mulheres, pais, sabendo que dentro dessa aliança nós temos os eleitos, em terceiro lugar, nós temos o, com O maiúsculo, o eleito de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe e se compadece de nós. Por quê? Porque Ele faz parte dessa linhagem. Isso foi uma das coisas que mais me vislumbrou quando eu entendi, e nós vamos ler o texto aqui. Em Hebreus, Jesus Cristo ele não intercede por anjos. Vocês já pararam para pensar nisso? No começo da minha caminhada eu pensava assim, Senhor, e se Satanás se arrepender? Vocês já pensaram isso? Se o diabo vira, tem jeito não, ué. Deus é todo poderoso, é soberano, a história está nas mãos dele. Senhor, eu me arrependo, por favor me perdoa. Não tem jeito. Eu pensava assim, será que pode acontecer um negócio? Por que Satanás simplesmente não desiste desse tempo? Ele é tão burro assim. Mas aí a gente entende que é necessário algo antes para que a gente se arrependa. E esse algo é derramamento de sangue. Hebreus 2, 16 e 18 diz assim, pois ele, falando de Cristo, evidentemente não socorre anjos. Então quer dizer, os anjos que se mantiveram na sua potestade são santos, estão com Deus. Os que se rebelaram, sumariamente foram julgados. Mas, olha que interessante, Cristo socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convia que em todas as coisas ele tomasse ou tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Queridos, o que está acontecendo com Moisés aqui? Ele mostra, olha, eu, de sangue, carne e osso como vocês, fui escolhido por Deus para tirá-los do Egito. E ele demonstra essa linha sucessória vindo da tribo de Levi, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E o autor aos Hebreus faz questão de frisar aqui que esse Jesus Cristo, que é maior do que Moisés, como o mesmo autor aos Hebreus diz, ele vem semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É a mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento, só que agora de forma perfeita, no tabernáculo celestial, onde o sangue verdadeiro e imaculado precisa ser derramado. Pois naquilo que Cristo mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Irmãos, Deus levanta um povo para tratar desse povo. Moisés, ele sabia dessas dificuldades físicas e espirituais desse povo que estava sendo tirado do Egito. Moisés era homem, e Jesus é homem,
que sabe das nossas limitações. Isso é tão reconfortante, meu querido. Quando você estiver angustiado, aflito, nas madrugadas aí perdendo o sono, lembre disso. Cristo está à destra de Deus agora com o nosso corpo glorificado e Ele prometeu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Ele é homem como nós. E a mesma preocupação do Senhor em demonstrar essa ascendência da aliança em Moisés, como eu citei aqui, ela é apresentada em Cristo. Irmãos, vamos em Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 1. De 1 a 16. Eu não lerei todo, mas é a mesma estrutura. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Naassum. Aos nomes que a gente viu lá em Moisés. A mesma preocupação. Queridos, o que me surpreende aqui, assim como tinha uma cananeia na descendência, que Moisés lista, isso era um absurdo, era um escândalo. Na genealogia de Cristo, nós vemos aqui. Versículo 5, Salmão gerou a Raabe, prostituta, de Raabe, prostituta de Jericó, gerou Boaz. Este, de Rute, moabita. Nós temos prostituta, nós temos moabita, gerou Obed. Obed gera Jessé. E Jessé gerou quem? O grande rei Davi. Nós vemos aqui. Obed, avô de Davi. Boaz, bisavô de Davi. Davi, na sua linhagem, prostituta e moabita. Deus ele veio transtornar, mostrar que não está nas nossas mãos. E Ele redime, inclusive, aquilo que a gente acha que não é nada. Ele redime os loucos dessa terra. A aliança dele depende dele, queridos. E Ele dá a quem Ele quiser. Esse Cristo, verdadeiro homem, irmãos, Cristo como nós somos família dele. Mateus 12, quando Cristo está pregando na casa lá e vem Maria e os irmãos, achando que Cristo tinha ficado maluco, a própria Maria, o texto em Marcos diz, Marcos 4, se eu não me engano, pensando haver Cristo ficar doido, foram lá atrás dele. Aí eles avisaram Cristo, seus irmãos, sua mãe está aí fora. Ele olha assim, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? É todo aquele que obedece à palavra do meu Deus. Você crê, meu querido, que você faz parte dessa família? Você crê da forma mais simplória e pueril como nos é ordenado? Aquele menino, aquela criança que está brigando com outra e tem um irmão mais velho, eu vou chamar meu irmão. Você é assim com Cristo? Quando as vicissitudes dessa existência vêm sobre você? Ou você acha que é ainda a força do braço, aquele fardo que você acha que é você que vai carregar e fica penando? E eu estou falando de crente, queridos, eu não estou falando de incrédulo, não. É gente crente que fica carregando peso que Deus não mandou e não busca os recursos do irmão mais velho. Família dessa aliança. Jesus morreu, Jesus cansou, Jesus sentiu sede, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, homem como nós. João 8,40 registra, infelizmente, a nossa tradução não é tão fiel ao texto grego. Abram, por favor, João 8. Leiam o versículo 40 a uma voz. João 8, versículo 40. Vou aguardar todos cheguem lá. Alguns mal intencionados dizem que Cristo nunca disse que Ele era Deus. E a gente tem inúmeros textos dele falando que Ele era o Eu Sou, o nome de Deus. Outros tantos mal intencionados dizem que Cristo não era homem, era só um espírito. E que Ele nunca afirmou que Ele era homem. Leia, por favor, 8,40 de João. Mas...
A versão Almeida Corrigida Fiel registra assim: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Eu falei assim, gente, por que suprimiram o homem no texto da ARA, mas na ACF esse termo está aqui? Nós somos nos originais. Aí independe, texto bizantino, Westcott, Roth, Nestor Alan, o que for, antropon está lá. É o termo grego para homem. Ele é homem. Então, Jesus fala de si, eu, homem que vos tem dito isso aqui. Como vocês, coloquem o fardo sobre mim. Eu consigo, porque eu sou o homem Deus, o Deus que encarna, queridos. Então, concluindo, eu falei que eu comentaria aqui sobre as exceções. Amados, existe, é verdade, em meio a muito erro, muito pecado, pessoas que vêm se chegando à igreja que chegam de famílias completamente destruídas. Divórcio, adultério, brigas, pais que abandonam as crianças e pecado. É a desgraça dessa existência. E nós, como povo de Deus, vamos recebendo essas pessoas, assim como lá atrás, o que vinha de fora era recebido na família de Deus. Mas nunca, por favor, mesmo com essa confusão e essa anomalia dessa estrutura familiar que nós vemos hoje, não trate a exceção como regra, porque é o que tem se tentado fazer. Dizer que o ideal divino de família é bobagem, e não é. Quando se achegam para nós, divorciados, adúlteros, desestruturação, mas em arrependimento, querendo reconciliação com Deus, terão reconciliação com Deus mediante arrependimento. Isso é o fato. E nós não podemos mudar aquilo que foi feito, mas é a partir de agora, arrependidos, buscarem viver em paz com o Senhor. Às vezes eu comento com a Mirka lá em casa, alguns aconselhamentos que a gente tem, tudo aqui. Falo, bem, não vamos caçar confusão com o outro, não, pelo amor de Deus. Eu já estou com meus 43 anos, ela com a sua idade, já que é indelicado a gente falar a idade da mulher, né? Mas, para que a gente vai ficar azucrinando a cabeça um do outro? Vai separar? Por que nós vamos caçar confusão? E essa estrutura tem que permanecer, queridos. Quando acontecer o erro, e vão acontecer erros, quando vier a desgraça abater sobre você, não perverta a realidade que Deus deixou. Arrependa-se, reconstrua sua vida e caminhe. Não torne o estrago, porque Deus não terá por inocente aquele que tentar tornar o estrago como a regra. Se corrija e demonstre para as pessoas que foram verdadeiramente alcançadas o favor de Deus nessa restauração. A semente bendita de Cristo e a promessa da bênção de Abraão virá sobre famílias. Continuemos nessa caminhada, meus irmãos, continuemos nessa caminhada. Não é porque vieram de lá, do erro, do pecado e do estrago, é que nós devemos defender o lugar que nós estávamos. Pelo contrário, arrependa-se, mude a sua vida e caminhe com Cristo, debaixo da graça dele. Vamos ficar de pé e vamos orar?